Olá, boa tarde, turminha do segundo ano. Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos dar continuidade à aula de matemática, então eu gostaria que vocês abrissem aí o livro de vocês na página 182, porque nós vamos continuar o nosso estudo sobre unidades de comprimento, né? Unidades de medida de comprimento. Na aula anterior, né, nós vimos o milímetro, né, que é a unidade de medida de comprimento, menor que o centímetro, né? Tia Gil explicou para vocês uma tarefinha onde vocês iam observar uma régua, né? Para ver quantos milímetros em cada régua estava marcado. E hoje nós vamos ver outra unidade de medida, né? A unidade metro, que é a unidade que a gente mais usa no nosso dia a dia, né? O metro e o centímetro, elas são mais usuais. Então, agora nós vamos ver o metro, tá certo? Observando aqui agora, né, Tia Gil colocou aqui no quadro as unidades de medidas, né, que a gente está estudando. Então, no primeiro dia da aula de matemática, da videoaula, a gente trabalhou o centímetro, né? A gente viu o centímetro, que o símbolo dele é o C e o M minúsculo. Depois, nós vimos o milímetro, que o símbolo, né, é MM minúsculo. E agora, nós vamos ver o metro. De acordo com a ordem de grandeza, eu coloquei aqui, ó, do maior para o menor. Então, o metro, dentre essas três unidades de medida de comprimento, ele é o maior, né, ó. O centímetro, ele é formado por 10 milímetros. E o metro, ele é formado por 100 centímetros. Então, em 1 metro, a gente tem 100 centímetros. Agora, eu gostaria que vocês acompanhassem aí a leitura que Tia Gil vai fazer da página 182, né? Tem o seguinte, metro, aí tem, né, o símbolo do metro, que é o M minúsculo, e diz assim, uma unidade padronizada de medida de comprimento muito usada é o metro. Vamos saber mais sobre ele? Aí tem aí, explorar e descobrir. Essa atividade aí, minha gente, era para ser uma atividade feita em dupla, na sala de aula. Mas a gente vai apenas observar o passo a passo desta atividade e vocês vão responder aí o que for necessário. Diz assim, você vai desenhar na lousa uma linha reta, cuja medida de comprimento seja 1 metro. Você e um colega vão desenvolver as atividades. Aí tem, usem barbante e uma tesoura com pontas arredondadas e obtenham, a partir do desenho da lousa, um pedaço de barbante com 1 metro de medida de comprimento. Aí, a gente tem aí na imagem, né, as crianças que realizaram. Veja só, elas desenharam uma reta com 1 metro e depois recortaram um barbante na mesma medida de 1 metro. Usando o pedaço de barbante de 1 metro, coloquem 2 borrachas no chão, de modo que a distância entre elas meça 2 metros. Peçam a outra dupla que confira a medida da distância e depois vocês fazem o que eles fizeram. Então, aqui na página 182, vocês vão apenas, né, fazer a questão número 1, né? Porque essa atividade aqui seria uma atividade, né? Essa atividade de explorar e descobrir seria uma atividade para ser realizada em casa. Mas o que você pode fazer? Você pode, né, recortar um barbante ou uma lã, uma linha, o que você tiver na sua casa, que tenha o tamanho de 1 metro. E vai medir alguns objetos que você acredita, que você estima que tem o mesmo comprimento. Então, por exemplo, você acha que a mesa da sua casa tem 1 metro. Aí, você vai lá com o barbante, que tem o comprimento de 1 metro, e vai ver se realmente tem 1 metro, ou é maior que 1 metro, ou é menor que 1 metro. Aí, você coloca lá no seu caderno. A mesa, medir a mesa tem mais de 1 metro, porque se passar do barbante, consequentemente tem mais de 1 metro, né? Aí, você mediu o comprimento, deixa eu ver de quê? Da cama, da sua cama. Aí, você vai dizer se é maior ou menor que 1 metro.
Então, você vai registrar essas informações no seu caderno de matemática. Agora, aqui na questão 1, assinale o comprimento cuja medida está mais próxima de 1 metro. Então, o que é que está mais próximo de 1 metro? A altura de uma porta, a largura de uma porta, o comprimento de um caderno ou o comprimento de um alfinete. Você vai imaginar, né? Você já recortou o barbante do tamanho de 1 metro, com a ajuda de um adulto você vai medir, vai recortar. Então, você já vai ter noção de responder essa questão 1. Na questão 2, também está orientando para ser realizada em dupla, mas você vai fazer de forma individual. Então, esta relação vocês já sabem, completem. 1 centímetro tem quantos milímetros? 1 centímetro, aí você vai responder, né? Com os símbolos na frente também. B, peguem novamente o barbante de 1 metro que você vai ter recortado. Usem uma régua e verifiquem quantos centímetros há em 1 metro. Então, você vai medir o seu barbante com a régua para ver quantos centímetros vai dar. Confirme usando uma fita métrica e complete. 1 metro tem quantos centímetros? Aí você vai colocar aí o valor, né? O número que representa a quantidade de centímetros de 1 metro, nas duas ocasiões aí. 3. Usem os valores da atividade anterior e completem as igualdades, cada uma em seu livro. 8 centímetros equivalem a quantos milímetros? Aí você vai botar. 40 milímetros equivalem a quantos centímetros? 42 milímetros equivalem a quantos centímetros? E quantos milímetros? Aí você vai completar. E na questão, e assim por diante, né? Que vai da letra A à letra F. Na questão 4, diz o seguinte: além do centímetro, do milímetro e do metro, há outra unidade de medida de comprimento que é muito usada no nosso dia a dia, que é o quilômetro, que é representado pela sigla km. Você conhece 2 lugares da cidade onde você mora, cuja distância entre eles medem aproximadamente 1 quilômetro? Conte para os colegas e depois ouça o que o professor vai dizer. Então, no caso, você não vai contar para o colega, você vai responder no seu caderno. 5. Entre o milímetro, o metro e o quilômetro, indique a unidade mais adequada para medir cada comprimento. Letra A. A largura de um palito de sorvete. Você acha que é mais fácil, que é mais correto medir em milímetro, em centímetro, em metro ou em quilômetro? A distância entre duas cidades, dá para dividir usando que unidade de medida? Milímetro, centímetro, metro ou quilômetro? C. A altura da sala de aula. A gente pode medir em quê? Qual é a unidade de medida de comprimento mais viável, né, da gente usar? É o metro, o centímetro, o milímetro ou o quilômetro. E a última, a espessura do seu livro, né? Que é a grossura do livro, a espessura. É mais comum a gente medir usando o milímetro, o centímetro, o metro ou o quilômetro. Então, essa é a atividade de matemática, tá certo? Vocês vão fazer ela e vão tirar a foto e mandar para a tia Gil, para a tia ver se vocês acertaram, tá bom? Agora, né, tia, quer que vocês abram aí o livro de Geografia, na página 48, para tia explicar aí qual vai ser a atividade de hoje. Então, logo aí, né, no início da página, a gente tem aí imagens, né, de algumas fotos para vocês observarem, né? E diz assim: as pessoas, elas não vivem isoladas. Todo mundo faz parte de um ou mais grupos sociais. Pode ser a família, os amigos do bairro, os colegas de classe. Veja as fotos a seguir que mostram 2 exemplos de grupos sociais: um jogo de futebol e uma quadrilha de festa junina. Então, antes de eu começar a explicar aqui a vocês a atividade, a gente vai conversar um pouco, né? Como diz aqui no texto, né? Nós não vivemos isolados. O ser humano, por natureza, ele não consegue viver solitário, isolado, né? A gente precisa interagir em outros grupos. O primeiro grupo que a gente faz parte é a família. Então, quando a gente nasce dentro de um grupo de convívio que é a nossa família. São as primeiras pessoas que a gente vai interagir, né? Que a gente vai conversar, vai se espelhar, vai aprender. É nesse primeiro grupo, né? Que é o grupo da família.
Depois, quando a gente vai crescendo, aí nós vamos fazendo parte de outros grupos. Por exemplo, o grupo da sua rua, os colegas da escola, os colegas da igreja, né? Então, a gente vai fazendo parte de outros grupos e a gente passa a interagir também nesses outros grupos, né? Então, aqui nós temos 2 exemplos de grupos de convívio. O primeiro são crianças da etnia Caiapó, aldeia de Moicaracô, jogando bola em São Félix do Xingu, no estado do Pará, em 2015. Então, essa foto ela é de 2015. Então, crianças que estão brincando, interagindo, né, dentro da realidade delas, que é uma realidade carente. Veja que elas estão jogando, né, num terreno de solo batido, né, não é um campo de futebol, mas que eles estão se divertindo da mesma forma, porque não importa o lugar que a gente está, né? O importante é se a gente está feliz, se a gente está fazendo o que gosta. Já na segunda imagem, nós temos uma imagem que é bem comum a gente, né? Nesse momento de pandemia, não. Mas, né, em outros anos, a gente sabe que a festa junina é uma tradição cultural daqui do Nordeste, né? Daqui da nossa região. E, infelizmente, por conta da pandemia, o ano passado não teve, né, arraiais, né, festas juninas, e esse ano provavelmente também não terão, né, como precaução. Mas que é uma tradição que faz parte da nossa história, né? Então, nessa imagem, as pessoas também estão interagindo, né? Estão dançando juntos, seguindo os passos juntos. Há uma coletividade, há uma interação, há uma organização entre as pessoas para que no final a dança, a apresentação saia perfeitamente, né? Então, é preciso que a interação seja bem realizada, né? Seja bem respeitada. Aí diz assim na legenda da foto: festa junina em Bueno Brandão, no estado de Minas Gerais, em 2016. Aí, diante dessas 2 imagens e da conversa que Tia fez com vocês aqui no início, vocês vão responder essas questões. Aí tá pedindo para você discutir com um colega, porque se fosse em sala de aula, vocês iam discutir e iriam responder. Mas como a gente não tem essa realidade hoje em dia, a gente vai adaptar a atividade. Então, você vai responder essas questões no caderno de geografia. Aí você coloca, né, atividade de geografia, livro didático, página 48. Organiza, faz um cabeçalho conforme você achar melhor, né, conforme você achar que fica mais organizado. Aí na letra A, de que grupos sociais você participa? Aí você vai dizer se você participa. Primeiro, o grupo familiar que todo mundo já participa. Aí você vai listar, além do grupo familiar, outros grupos que você interage com outras pessoas, que você participa de alguma forma desses outros grupos. Aí você vai listar na letra A. Letra B. Além de respeito e cooperação, quais outras atitudes as pessoas devem ter para uma boa convivência em grupo? Porque viver em grupo, minha gente, não é fácil. Porque a gente vai conviver com pessoas de diferentes personalidades, com diferentes opiniões, e é preciso a gente ter um controle emocional. É preciso a gente saber lidar com essas diferenças, né? Então, além da gente ter que respeitar, que cooperar, que ajudar de alguma forma, que outras coisas a gente tem que fazer nos grupos que a gente convive, que a gente interage? Aí vocês vão responder aí. Dos grupos apresentados nas fotos, de qual você gostaria de participar? Aí você vai dizer se gostaria de participar, né, desse jogo de futebol com os indígenas, com as crianças indígenas, ou se você gostaria de estar participando dessa apresentação, né, de festa junina da quadrilha. 2. Procure em jornais e revistas uma fotografia de um grupo social, qualquer grupo social que você encontrar. Letra A. Na data combinada, leve a imagem pesquisada. No caso, você não vai levar, você vai colar no seu caderno e vai mandar a foto para a tia Gil, tá certo? B. Com todas as imagens, você e os colegas farão um mural. Então, não vai ter também essa questão de fazer um mural, porque a gente não está tendo aula presencial. Então, você faz só a letra A, da questão 2, você vai responder só a letra A e a letra B. Na letra A, no caso, você não vai responder. Você vai me enviar a foto da imagem. E na letra C,
Não se esqueçam de identificar o nome de cada grupo e dar um título ao trabalho. Ou seja, a imagem que você encontrar na internet, ou no jornal, ou numa revista, você vai fazer uma legenda para ela, dizendo que grupo é aquele, o que eles estão realizando, que atividade eles estão realizando, que está sendo representado na foto, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com Tia Gil no privado, tá certo? Então, por hoje é isso, vocês vão fazer essa questão, só apenas a página 48, e me enviar as atividades, a foto das atividades realizadas. Então, por hoje é só. E a gente se encontra amanhã no vídeo da sexta-feira, tá certo? Um beijo em todos e até amanhã. Até a próxima aula. Tchau!